Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do meu canal. Estamos de volta aqui dessa vez para falar um pouco mais sobre o jogo do Flamengo ontem, né? Eu não posso deixar de falar de Flamengo em Nublense, né? Um jogo em que o Flamengo tinha a estreia de seu treinador, seu novo treinador, Jorge Sampaoli, e já deu para perceber um pouco mais de mudanças aí no time do Flamengo. O Jorge Sampaoli já conseguindo implementar um pouco mais das suas ideias, né? Chegou agora, nem tem muito tempo de trabalho, mas já deu para perceber que o Flamengo está mais organizado. Né? Ontem foi um jogo em que o Flamengo não estava aquele Flamengo que a gente tinha visto na final do Carioca, no jogo contra o Maringá na Copa do Brasil, que era um Flamengo mais desorganizado, que não corria. Jogadores como Gerson estavam naquela marcha lenta, né? Não estava muito animado ali para jogar. E aí o Sampaoli injeta um pouco de ânimo aí no time do Flamengo, que venceu a partida por 2-0 e poderia ter sido mais, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Teve uma polêmica aí, e aí eu vou falar sobre isso, mas falar um pouco sobre o jogo, né? O jogo em que eu achei que o Flamengo sofreu mais do que deveria, tá? Ainda não é 100% do que a gente pode ver do Flamengo. Tiveram vários momentos do jogo em que o Nublense teve a bola no Maracanã, e para quem sabe do poderio ofensivo do Flamengo, sabe que o Flamengo deveria estar mais com a bola do que o Nublense. Muitas vezes a gente viu o contrário, o Nublense trocando passes ali no meio de campo do Flamengo, sem assustar, claro. O Santos não teve nenhum susto, né, durante o jogo. O Flamengo estava muito bem postado defensivamente, e eu acho que muito por conta da formação que o Sampaoli escolheu colocar em campo nessa quarta-feira, né? Que veio com 3 zagueiros, com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz, e 3 volantes, com Thiago Maia, Vidal e Gerson, para ter exatamente essa sustentação defensiva aí que em vários jogos, né, do Flamengo essa temporada não tiveram. E isolou um pouco mais o Gabi e o Pedro. E eu vi muitos torcedores do Flamengo reclamando da escalação do Marinho na ala direita, né? Ele estava jogando de ala direito. Vi muitos torcedores do Flamengo reclamando, mas é porque o São Paulo acabou de chegar no time, e o Marinho, ele já trabalhou com o Marinho no Santos, e ele tem a confiança no Marinho de fazer essa função aí que o Marinho estava fazendo ontem. Então, a gente vê que o São Paulo precisa também da confiança dos jogadores. E a confiança ele já tinha no Marinho e no Gerson, por exemplo. Né? O Gerson, ele trabalhou com o Gerson lá no Olympique de Marseille. Provavelmente a gente não vai ver, talvez a gente não veja o Marinho sendo tanto utilizado assim ao longo da temporada. Talvez ele consiga fazer o Matheus França fazer essa função, né? Ou então até mesmo o Everton Cebolinha ou algum outro jogador para fazer essa função de ala direito. A gente não sabe, não tem como analisar ainda o trabalho de Jorge Sampaoli, mas a gente já vê que o Sampaoli está querendo implementar o seu próprio estilo, e que nesse estilo o Marinho se encaixa muito bem, e que o Marinho vai ser muito mais utilizado essa temporada. E aí vai do Marinho aproveitar a chance que está tendo agora com o Sampaoli. Falar um pouco do Pedro, né, do que o Pedro fez nesse jogo, porque realmente foi uma coisa espetacular. 2 gols, né, e ele deveria ter tido uma assistência no final, mas os 2 gols do Flamengo foram do Pedro. O primeiro foi uma jogada muito inteligente do Pedro, né? O Pedro que ele antecipa o goleiro e dá um toquinho o suficiente. Talvez nem tenha tido toque, né? Não dá para ver direito, mas ele dá um toquinho ali para tirar a bola do goleiro do Nublense, e atrapalha ali o goleiro do Nublense na cobrança da falta. E o segundo, que ele se posiciona muito bem ali no meio dos zagueiros. Os zagueiros estão muito espaçados do Nublense, estavam muito espaçados. O Nublense, que não é uma equipe forte, é uma equipe que marca muito mal,
é uma equipe que ataca de forma desorganizada. É, se você for ver no primeiro jogo em que eles enfrentaram o Racing, dois gols de lateral, né? Dois gols de lateral deles, o lateral deles que eles vão tentar cobrar a bola na área, a bola é rebatida, sobra para um jogador no meio de campo que sai no contra-ataque. O primeiro foi um golaço ali do meio de campo, né? E o segundo foi um gol do Paulo Guerreiro. E você tem um time muito desorganizado, é um time que é estreante na Copa Libertadores, é um time que o Flamengo tinha que ganhar. Era importante fazer saldo, claro, mas o mais importante era vencer o Nublense em casa, e foi o que o Flamengo fez o dever de casa, e com um time jogando mais organizado. Não vai mudar assim, ó, torcedor do Flamengo, não é assim que vai mudar, mas é um começo, uma trajetória que está se firmando aí do Jorge Sampaoli, que a gente tem que ver como é que vai ser também. Não tenho certeza, não posso dizer que o Jorge Sampaoli vai ser o técnico mais vitorioso do Flamengo, ou então o Jorge Sampaoli vai ser uma espécie de Jorge Jesus de 2019, em que o Sampaoli vai fazer um ótimo trabalho, porque pode ser que amanhã ele xingue alguém no vestiário e o vestiário queira tirar ele, e aí vai desenrolando, né? O Sampaoli que tem esses problemas aí, às vezes tem os problemas de vestiário, tem os problemas de ego, às vezes tem brigas com jogadores, tem brigas com dirigentes. Então, a gente tem essa questão do Sampaoli aí não ser a pessoa mais fácil de conviver no ambiente de trabalho, mas, futebolisticamente falando, o Sampaoli é um dos melhores técnicos que chegam agora no Brasil. Você tem o Abel Ferreira, você tem o Diniz, o Mano está fazendo um trabalho muito legal lá no Inter, por mais que esse ano esteja degringolando e tal. Você tem o Renato Gaúcho lá no Grêmio. Então você chega com o Sampaoli. Sampaoli é um ótimo técnico e ele, futebolisticamente falando, coloca o Flamengo no top 3 do Brasil, assim, em relação a futebol, se você for contar aí que o Sampaoli levou o Santos à vice-liderança e, se eu não me engano, foi a final da Libertadores. Não, a final da Libertadores foi com o Cuca, perdão. Mas chegou com o Santos na vice-liderança aí do Campeonato Brasileiro. Você tem um trabalho muito bom no Atlético, o Atlético sempre chegando ali no top 3, e o Flamengo provavelmente não vai ser diferente. O Flamengo tem peças para fazer ele para fazer o Sampaoli fazer o time render, né? É um dos 3 melhores elencos do Brasil. Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os 3 melhores elencos do Brasil. Na minha opinião, ali não tem muita dúvida de que é isso. E o Flamengo, ele ontem mostrou que tem um elenco para ter uma temporada sólida. É uma temporada que, no mínimo, vai chegar em quartas de final de campeonato da Copa Libertadores, dependendo aí de quem enfrentar, pode até chegar nas semis, talvez. Eu não sei como é que vai ser o chaveamento. Às vezes o chaveamento não favorece o Flamengo, e aí o Flamengo enfrenta, por exemplo, um Palmeiras e é eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Mas a gente tem que levar em consideração que o Flamengo tem time para chegar nas semifinais, ou até mesmo na final da Copa Libertadores, tem time para chegar na semifinal ou até mesmo na final da Copa do Brasil, tem time para ser entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e a esperança com o Sampaoli é essa. A esperança com o Sampaoli é que o Flamengo consiga render o suficiente, o que não rendeu com o Vitor Pereira, renda com o Jorge Sampaoli. E agora eu vou passar para o lance polêmico, né? A gente tem que falar também das polêmicas, e aí eu tenho que falar agora do lance polêmico. Uma possível falta do Everton Ribeiro, eu vou tentar até abrir aqui em tela cheia para vocês verem uma possível falta do Everton Ribeiro, e aí eu comento logo depois sobre o lance. Bom, como vocês puderam ver, né, o gol, né, sai o gol logo depois, né, o gol do próprio Everton Ribeiro, e o juiz que não marca, né, de primeira, o Roldão não marca de primeira, o VAR vai lá e chama ele
para tentar consertar o que o Rodon não marcou. E aí a minha opinião eu acho que há a falta do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele chega por trás, ele dá um toquezinho no jogador do Ñublense. Eu não acho que o jogador do Ñublense valoriza. É normal cair assim, é normal cair desse jeito, né? Quando você toma um toquinho por trás. E o jogador do Ñublense, ele cai, ele não é impedido de continuar a jogada. Eu acho que foi falta do Everton Ribeiro. Porém, o Vilmar Rodon está exatamente a 2 metros do lance. E ele olhou o lance e ele deixou o lance seguir. Não é lance para VAR chamar. O Flamengo foi prejudicado, não foi prejudicado porque foi falta. Foi falta, para mim, na minha opinião, foi falta clara, inclusive. Eu acho que é um lance interpretativo, por mais que tenha sido claro. É um lance interpretativo, é um lance que o árbitro interpreta. Na opinião dele, isso não é falta, mas o VAR chamou e o VAR não deveria ter chamado com o árbitro a 2 metros do lance. O árbitro teve uma opinião, o árbitro interpretou de uma forma e o árbitro não deveria ter sido chamado para o VAR. O erro foi na chamada do VAR, não foi na marcação da falta. Eu acho que foi falta. Realmente, acho que o Everton Ribeiro toca no jogador do Ñublense por trás, e esse toque é suficiente, sim, para um jogador cair, porque o jogador está se movimentando para o outro lado, se movimentando para o lado para girar, e aí há o toque do Everton Ribeiro, então ele meio que perde o equilíbrio. Então eu acho que há a falta, mas não deveria ter sido chamado. O Rodon está a 2 metros do lance, e o Rodon, que na semana retrasada, que a semana passada foi da Copa do Brasil, na semana retrasada, apitou o jogo do Fluminense com o Sporting Cristal e também teve uma polêmica envolvendo ele, que foi um pênalti não marcado do Germancano, e o VAR não chamou ele, e dessa vez o Rodon, completamente perdido no lance, ele não marca a falta, o VAR chama e o VAR erra ao chamar. Essa a minha opinião. Eu acho que isso que a gente tem que focar não é na falta, que eu acho que a falta acontece, mas sim no VAR chamando o Vilmar Rodon. Não deveria ter sido chamado e o Flamengo foi prejudicado por conta disso. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação. Vai ter muito mais de futebol brasileiro, vai ter NBA também. Eu não sei se eu vou tentar fazer um vídeo de NBA hoje ainda, mas mais para frente, mais para tarde, né? Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam. Vai ter outros esportes também. Eu estou esperando, por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 está um mês parado e eu adoro Fórmula 1, adoro ver, assistir Fórmula 1. Então, eu poderia fazer um vídeo sobre Fórmula 1. Eu queria fazer e falar um vídeo sobre Fórmula 1 e fazer com que vocês assistam outros esportes também, porque eu acho que o esporte é muito importante. É isso aí, galera. Valeu. Tchau.